claves para chamar a atenção de um niño al contar uma história? Como enseñarles as verdades e os princípios que nós defendemos? Olá, meu nome é Camila Contreras e hoje te vou passar alguns conselhos para poder contar bem uma história. O arte de contar histórias é também um ministério. É uma forma muito eficiente de chegar a los niños de todas as edades. Por isso, é uma habilidade que cada de nós devemos desenvolver. E há 3 fatores importantes que devemos tomar em conta a la hora de contar uma história. O primeiro é a pessoa que conta a história, o segundo é a própria história e o terceiro é a audiência. Quando vayamos a contar uma história, devemos cuidar nossa aparência, que deve ser apropriada à ocasião, devemos estar arreglados de forma prolija e sem exagerações, ¿no? Para que os niños puedan recordar a la história e não a pessoa que contou a história. Devemos cuidar também nossos gestos, que devem ser naturais, não devem ser exagerados, pero sí devemos mover um pouco as manos, ¿no? A cara. Devemos prestar atenção também em nossa voz, que deve ser agradável, ¿no? Em diferentes tonalidades, según o suspenso, a animação que nós queramos mostrar. E devemos colocar-nos nas mãos de Deus, porque não é só uma história mais que vamos a contar, sino que é nada menos que a palavra de Deus que vamos apresentar. Os passos para contar uma história são os seguintes. Primeiro, devemos ter um propósito, um objetivo. Devemos decidir que lições nós queremos ensinar. Depois, devemos elegir um relato que podemos sacar da Bíblia, de livros, revistas, da natureza, de nossas experiências. Lo importante é que o relato esteja de acordo com a idade de los niños, com a ocasião em que se haja de apresentar e com o mensagem que se deseja impartir. É muito importante que nós conozcamos bem a história, que la sintamos, e para isso devemos ler-la várias vezes e utilizar nossa criatividade. Depois, devemos dividir a história em partes e pôr-la em papel para organizá-la. Primeiro vai a introdução, onde se apresentam os personagens e se inicia a história. Depois está o cuerpo da história, onde os acontecimentos vão avançando de forma ordenada até chegar à meta. E por último está o final, onde encierra o porquê do relato. E deve ser o mais breve possível para que não se pierda o efeito da história. Depois, outro passo importante para contar bem uma história é saber modificar a história quando seja necessário. Por exemplo, ¿no? Se uno tem menos tempo para contar a história, uno não pode contar toda a história, só que mais rápido, ¿no? Para que alcance o tempo, sino que uno deveria sacar algumas partes, ¿no? Que não sejam muito importantes para poder contar a história de forma tranquila. Outras vezes pode ser que nos sobre o tempo. Então, nós podemos acrescentar detalhes, ¿no? que sejam entretenidos e assim poder pressionar o tempo. Por último, devemos ilustrar a história de forma sencilla, direta e expressiva. Devemos evitar as palavras complicadas e também o excesso de informação, para que o mensagem pueda quedar na mente de los niños. Nossos niños são sensíveis, são curiosos, com ganas de aprender coisas novas. Por lo tanto, devemos tomar em conta sua idade, o momento e o lugar para contar sua história. E sempre é importante também mirá-los para ver também sua reação. Espero que este video te haya sido útil e que Deus bendiga a ti e a tu família.